Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Desidratados com a Ju. Aqui a gente vai discutir as estratégias para o seu negócio de fruta desidratada decolar. Eu sou a Ju e o tema de hoje é por que ter uma desidratadora em casa. A desidratadora é um equipamento que facilita o processo de secagem do alimento, porque assim, a gente pode colocar até uma fruta, um alimento diretamente no sol, a gente pode pegar e expor isso ao sol. Só que quando a gente coloca diretamente sem nenhum tipo de proteção, esse alimento fica exposto à mosca, à abelha, a outros insetos que podem pousar, formiga. Então, quando a gente coloca, nem que seja dentro de uma desidratadora solar, um equipamento ali específico com proteção, com uma superfície de vidro, a gente, além de fazer essa proteção, a gente consegue intensificar ali, aumentar o calor, utilizando placas ali de metálicas em volta, né, para fazer uma radiação maior do calor, fazer com que aquele ambiente vire uma verdadeira estufa, aumentando a temperatura, fazendo com que facilite a evaporação da água naquele alimento. Além da desidratadora solar, a gente tem também as desidratadoras elétricas, as desidratadoras a gás, porque quando a gente coloca lá as nossas frutinhas dentro da máquina, a gente calcula a temperatura que a gente quer que ela fique trabalhando. Quando a gente deixa no sol, a gente tem variação de temperatura, variação de radiação, porque basta a gente marcar lá a temperatura que a gente quer que trabalhe e a desidratadora fica funcionando numa temperatura estável, né? Diferente quando a gente coloca no sol, que tem variante de temperatura, o tempo pode ficar nublado, pode ter menos irradiação solar ali, fazendo com que a gente não tenha uma padronização de produção. E aí, qual que é a melhor, né? Desidratadora solar, desidratadora elétrica? Eu sempre gosto de conversar quem me procura na orientação da escolha do maquinário, porque depende muito, né, do seu propósito, depende muito da região que você vive. Eu tenho um amigo meu, por exemplo, que ele tem produção de banana passa, e sabe o que ele faz? De dia ele coloca as bananas para secar ao sol, né, para aproveitar a energia solar. Então ele montou desidratadores solares, ele espalha no terreno dele a produção de banana e à noite ele leva para a desidratadora elétrica para continuar o processo de secagem. Então é muito legal a gente avaliar, né, todos esses parâmetros de produção. Eu tenho também algumas alunas que têm desidratadores solares para fazer para consumo próprio. Porque se você vai fazer só para consumo próprio, experimentar, fazer um teste, é legal, né? Você coloca ali a desidratadora, se você tiver um terraço, se você tiver um quintal bem ensolarado, você coloca ali durante o dia para de noite você poder estar degustando esse alimento desidratado. Agora é legal a gente pesquisar sobre os desidratadores, porque até na desidratadora solar tem diferença na eficiência de secagem, né? Não é à toa que existem tantos estudos, tantos projetos interessantes por aí, fazendo um aproveitamento melhor de todo esse calor, de toda essa energia solar. E dá para fazer tanta coisa com uma desidratadora em casa que a gente não precisa ficar só nos rolinhos de fruta, não. A gente pode fazer fruta desidratada para drink, fruta desidratada gourmet, chips de fruta, barrinha de fruta, tomate seco, biscoitinhos. Então, assim, é um universo de possibilidades. E é interessante que antes de eu embarcar nesse universo de desidratação, eu nunca ia imaginar ter uma desidratadora dentro de casa. E hoje, mesmo que eu pare de trabalhar com frutas, eu não abro mão da minha desidratadora pequena, da minha cozinha, porque é onde eu faço o lanche dos meus filhos, os meus biscoitinhos, é onde eu faço as minhas conservas. Hoje, eu não abro mão mais da minha desidratadora. Então segue aí algumas dicas na hora de escolher o seu maquinário. O material de fabricação é algo que pode ser levado em conta, mas não vai mudar a eficiência da sua máquina, tá? Então, por exemplo, sem inox ou não sem inox, não vai mudar a produtividade dentro da máquina. Então, vai fazer um pouco de diferença se você mora numa região com muita umidade, com muita corrosão. Aí sim, você fazendo a opção uma máquina de inox, você vai ter uma durabilidade maior de maquinário. Outro ponto a se levar em conta é a área de secagem, né? Quando a gente vai pesquisar a desidratadora, a gente tem lá, tem 10 bandejas, tem 20 bandejas. Dá uma olhada qual é o tamanho dessa bandeja. A área de secagem vai fazer toda a diferença. Não adianta você ver, desidrata 10 quilos, 20 quilos. É legal você ver a área de secagem. Coloca isso no papel, pega uma cartolina, corta exatamente no tamanho da bandeja que está sendo anunciado e dentro daquele espaço você tenta colocar as suas frutas, né, algo que você queira desidratar ali para você ver, vai ter uma ideia do quanto de produção você vai ter com aquele maquinário que você está escolhendo. Lembrando que o processo de desidratação é um processo lento, então pensa comigo, se você comprar uma máquina com uma bandeja muito pequenininha, você vai conseguir desidratar
uma maçãzinha por vez, né? Então não vale a pena a gente esperar tantas horas para ter apenas uma fruta desidratada. Então, quanto maior a bandeja, maior a área de secagem, maior quantidade de produção numa leva só. E não se esqueça de olhar a voltagem da máquina que você está comprando, tá? Se é compatível com a voltagem da sua região. A facilidade de você ter uma desidratadora elétrica é que você não precisa ficar de olho na produção 24 horas, né? Porque quando a gente tem uma desidratadora a gás, a chama é muito sutil. Se aumentar um pouquinho, aumenta toda a temperatura, e se você não tiver um controle ali, pelo menos a cada 1 hora, pode acontecer dessa chama aumentar um pouco, aumentar demais a temperatura dentro da máquina e você acabar perdendo toda a sua produção. Então, a vantagem de uma desidratadora elétrica é que você liga, marca a temperatura que você quer que ela funcione e ela não vai passar daquela temperatura, não corre o risco de queimar toda a sua produção se você ficar um tempinho longe da sua máquina. No caso da desidratadora solar, uma coisa importante a você observar é que, pensa comigo, se a gente tem uma desidratadora solar de madeira, no clima que a gente tem aqui no Brasil, que já é um clima meio úmido, pensa comigo, você vai fazer ali uma leva de fruta de banana passa ali durante uma semana, depois você vai encostar a máquina, não vai mais fazer, porque vai começar um período de chuva, você vai precisar encostar o seu maquinário e aquele acabamento de madeira vai chupando a umidade natural do ar, né, e vai ficando úmida, vai mofar. Então eu acho que é uma produção um pouco anti-higiênica, se é que você me entende. Então, se você vai mandar fazer ou vai procurar comprar um maquinário de desidratação solar, dê preferência pelo maquinário de metal, né? De preferência o inox, tá? Que é mais durável, você consegue ter uma manutenção, uma higiene melhor da superfície dessa máquina. Então, se você fez uma semana a banana passa e na outra semana começar a chover e você não tiver produção, você vai guardar essa máquina e quando você for usar, você vai conseguir higienizá-la por completo. Então, você vai ter um ambiente estéril novamente. Diferente se você compra ou manda fazer um maquinário de madeira. Então, tem detalhezinhos aí que vale a pena, compensa o investimento um pouquinho mais alto nesse primeiro momento. Muita gente me pergunta, Ju, dá para fazer a desidratação no forno convencional? Dá, mas pensa comigo, a gente está acostumado a usar o forno convencional ali 2 horinhas, 3 horinhas, né? No máximo para assar a sua comida. A desidratação é um processo lento, vai ficar no mínimo 6 horas. Imagina você deixar 6 horas o seu forno aberto, né? Porque tem que deixar ele um pouquinho aberto para poder ter a saída de umidade. Não adianta você colocar dentro do forno e fechar, porque a umidade vai ficar concentrada ali, não vai evaporar. Então, a gente precisa, para fazer no forno, deixar a porta um pouquinho aberta, igual faz suspiro, até para poder manter a temperatura bem baixinha dentro do forno. Então, acaba se tornando inviável fazer a desidratação no forno. Se você quer somente fazer um teste, eu quero só fazer um testezinho, só para ver como é que fica o sabor, faz um só, né? Pega, bota ali um tabuleiro de forma bem intuitiva, né? Não se preocupa tanto em montar uma desidratadora solar nesse primeiro momento. Faz ali, pega um tabuleiro ali de metal que você tem de fazer aqueles bolos grandes, sabe? Coloca ali a sua frutinha para desidratar, bota uma telinha por cima de mosquito para não pousar mosca, não pousar inseto e coloca no sol. Eu acho que é a forma mais interessante de você fazer o primeiro teste, você não vai ficar tão preocupada, né? Ali no forno tem que estar toda hora olhando. O legal é você colocar num dia bem ensolarado e lembrando da regra que todo o alimento seca de fora para dentro, quanto menor a espessura, quanto mais fino for a fatia da sua fruta, quanto menor for o pedaço, mais rápido vai secar. Então, quando você fizer o teste, tente colocar tudo bem fininho, bem pequenininho, coloca no sol, coloca no horário ali de 9 a 4 da tarde, que é o horário de sol mais forte, e aí você consegue fazer o seu teste tranquilamente. Lógico que para uma produção você vai precisar sim investir no maquinário de desidratação. E é engraçado que todo mundo que vai lá em casa a primeira vez, vai na cozinha para esquentar a comida, vai abrir, é automático, né? A pessoa abre ali aquele aparelho que tem na minha cozinha e acha que é um micro-ondas, né? Coloca para esquentar a comida e fala, gente, eu não tenho mais micro-ondas. Eu troquei, eu vendi o meu micro-ondas e no lugar eu coloquei a minha desidratadora caseira. Porque, gente, quando eu entrei nesse processo, eu entrei de cabeça, eu entrei querendo mudar realmente a minha alimentação. Eu comecei a ver os malefícios de você esquentar ou cozinhar a sua comida no micro-ondas. Então, para mim, fez total sentido abandonar de vez o micro-ondas e no lugar eu coloquei a minha desidratadora caseira aqui doméstica, né, que é uma desidratadora pequena, que é exatamente o tamanho de um micro-ondas. E com ela eu faço meu tomate seco, eu faço minhas frutas desidratadas, eu faço os meus docinhos de fruta, meus rolinhos de fruta
que os meus filhos levam para a escola, por exemplo. E olha, dá para esquentar a comida do desidratador também, viu? É só você colocar lá a temperatura máxima da sua desidratadora e colocar teu pratinho para esquentar, que ele fica morninho, gostoso, delicioso, para quem gosta de uma comida quentinha. Aliás, essa é uma pergunta que muita gente me faz. Ju, eu não tenho espaço na minha casa. Gente, é exatamente o tamanho de um micro-ondas. Todo mundo tem um micro-ondas na cozinha, né? Encosta esse micro-ondas e coloca uma desidratadora aí que você vai ver que maravilha que é você fazer os seus próprios produtos, suas frutas desidratadas, suas barrinhas de fruta. Gente, é muito libertador, tá? Além de você estar ganhando mais saúde, porque vamos combinar, micro-ondas superaquece o alimento. Os minerais, vitaminas, os nutrientes presentes no alimento que são cozidos ou aquecidos no micro-ondas, eles são reduzidos drasticamente, além de alguns deles se transformarem ao ponto do nosso organismo não conseguir digerir. E ainda não tem tempo de estudo suficiente para comprovar os malefícios ao longo prazo na nossa saúde. Então, bora evitar o uso do micro-ondas na nossa cozinha, né? Ao invés disso, a gente pode estar aquecendo ou desidratando o nosso alimento num desidratador elétrico que trabalha a baixas temperaturas, então mantém a maioria dos nutrientes, mantém a maioria das vitaminas também presentes no nosso alimento. Então eu tenho um exemplo de vários alunos que têm desidratador até dentro de um apartamento no cantinho da cozinha. Eu, como eu falei, eu tirei o meu micro-ondas e coloquei no lugar a minha desidratadora. Então cabe sim, gente, cabe ali no cantinho, é só a gente querer fazer essa mudança dentro da nossa casa. É interessante que muitas alunas me pedem orientação na hora de escolher o maquinário e muitas delas me mandam uma fotinho de um forninho de uma marca bem conhecida aí, que é 10 em 1, né? Faz 10 coisas numa máquina só. Ele assa, ele frita, ele air fry, ele é tudo numa máquina só e desidrata. Gente, aí as pessoas falam assim, é baratinho, é mais barato. Dá uma olhada no preço e dá uma olhada no tamanho da bandeja de secagem. Gente, não cabe nem 2 fatias de maçã ali. Então, presta muita atenção no tamanho da bandeja, tá? Então, às vezes a gente quer pagar um pouco mais barato, vai sair mais caro no final, porque você não vai conseguir desidratar alimento algum ali dentro daquela bandeja. Então, tá querendo economizar na compra do maquinário? Vai no OLX, procura alguém que esteja desapegando perto de você, né? É sorte, né, gente? Pode ser que você consiga. Eu tenho alunos que conseguiram desidratadores bons, de boa qualidade, a um preço super em conta, a um preço super justo. Então, corre lá, não deixe de procurar uma desidratadora perto da sua cidade. Às vezes tem alguém desapegando, às vezes tem alguém que trouxe, lá de fora também algum maquinário bem legal e está desapegando. Tá aí a sua grande chance de ter uma desidratadora a um preço mais justo, tá bom? É isso, gente, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Coloque aqui nos comentários qualquer dificuldade, qualquer dúvida em relação à escolha do maquinário, pode se conectar comigo, tá bom? Um beijo e até a próxima!